vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação falando um pouquinho sobre as lacunas de aprendizagem, né? Que são peças fundamentais em matemática para você poder utilizar a questão da matemática em aplicativos informatizados ou operação de software aplicativo, que é o Excel, Word, PowerPoint, são coisas que requer noções de algumas atividades, né, de poder, para poder aplicar elas, tá bom? E podem ficar despreocupados que com o tempo eu vou explicando novamente, é mais para ter uma noção de como vocês estão, tá bom? Então, vou começar então pela média aritmética. Por que que eu vou começar direto pela média aritmética? Porque a adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente está utilizando dentro das operações matemáticas, tá? Então, vamos supor que o sistema, né, apareça lá a questão, média aritmética. Faça a média de alguns valores. No caso, nós temos aqui o 3, o 2, o 3 e o 4. Como que é feita a média? A média, a gente pega os valores que eles solicitam e depois a gente soma eles, né? Então, eu vou somar 3 mais 2, mais 3, mais 4. E depois eu vou dividir pela quantidade de valores somados. Então, temos 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer a divisão desse valor, que a gente vai ter o resultado final. Fica mais ou menos assim, ó. Então, média, né? Estou colocando aqui com a letra M, é igual. M é igual 3 mais 2, mais 3 mais 4. Dá o total de 12. Então, aí eu fiz aqui a montagem. 3 mais 2, 5. 5 com 3, 8. 8 com 4, 12. Dividido pela quantidade de coisas que eu somei, que é o 4. Então, média ficou 12 dividido por 4. Média é igual a 3. Então, se eu tiver aqui 3 números, eu vou somar os 3 números e vou dividir por 3. Aí, depois eu vou ter o final aqui, né? O resultado. Se for 10 números, eu vou somar os 10 números, vou dividir por 10 e vou ter o resultado. Então, é sempre pela quantidade de mais que você utiliza, tá bom? Isso é a média aritmética. Aí nós temos um outro tipo de média, que é a média ponderada. A média ponderada, geralmente, ela entra em alguma situação, como, por exemplo, nota de atividade, nota de prova, que aí cada atividade ou cada prova ela tem um peso, né? Então, vamos supor, a atividade ela vai ter peso 2, a prova ela vai ter peso 3, e eu tenho 4 aqui notas. Vamos supor que isso aqui, esses valores sejam notas. Aí eu faço da seguinte forma, é um pouco maior. A média ponderada é da seguinte forma. Aqui ele está falando, são os dois primeiros valores, né? Então aqui o 6 e o 7, dois primeiros valores, você vai multiplicar ele por 2. E os dois últimos por 3. Então, esses dois aqui eu vou fazer vezes 2 e esses dois aqui eu vou fazer vezes 3. E vou começar a montar a operação. 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais os dois últimos, peso 3. 7 vezes 3, mais 9 vezes 3. A média, você vai montar da mesma forma, né? Média, coloquei MP porque é média ponderada. Aí, como ela é ponderada, ela está pedindo que você utilize o peso. Então, o peso dela vai ser o 2. Depois, o peso 3. Então, ficou 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 9 vezes 3, 27. Dividido por quanto? Aqui, eu vou fazer pela quantidade somada? Sim. Porém, eu vou utilizar o peso dela para poder fazer a divisão. Então, se são dois valores 2 e dois valores 3, eu vou fazer todos esses valores dividido por
cada peso. Então, 2 mais 2, mais 3, mais 3. Né? 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Então, a gente fez aqui a soma, 12 mais 14, mais 21, mais 27, dividido por 10. A média ponderada dá 74, dividido por 10. Aí, 74 dividido por 10, 7,4. Tá? São coisas que a gente, exercitando e a gente revendo, a gente acaba lembrando. Tá? Então, podem ficar despreocupados que isso, conforme a necessidade, eu vou passando para vocês. Aí, a gente entra aqui num outro exercício, numa outra ideia, que é a mediana e moda aritmética. Então, aqui eu tenho uma sequência de valores e a gente vai entender o que é a mediana e o que é a moda. A mediana diz a quantidade de valores, você vai mostrar o que está ao meio, ao centro. Então, aqui a gente vai ter que observar, é no olho mesmo. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 e 5. Então, vamos olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem aqui o número 3. 1, 2, 3, 4. A mediana aqui é o valor 3, tá? Porque é o número que está ao centro, é os números que se repetem, né? Que está no centro aqui. Então, eu estou aqui no centro. 4 para cá e 4 para cá. Ele está no centro, né? Não é que ele se repete, perdão. Ele está no centro. A moda aritmética, aí são as coisas que se repetem. Eu até brinco. Às vezes a gente tem na sala de aula pessoas com o mesmo nome. Por quê? Porque naquela época, quando os pais colocaram os nomes na gente, era moda. Então, pode acontecer que tenha vários nomes iguais. Então, por exemplo, meu nome é Bruno, Bruno Benini, né? Vocês me conhecem mais por Benini, mas na minha época, lá nos anos 80, quando a minha mãe foi me ter, tinha. A moda era Bruno, ou ter nome composto, porque também meu nome é composto. Então, qual era a moda? O Bruno. Aí, se você fosse na escola, ia ter eu, Bruno Rafael, Bruno José, Bruno Francisco, Bruno Francisquinho e por aí vai. Então, isso é a moda. A moda aritmética são valores que mais se repetem. Nesse caso, vamos contar, ó, tem um número 1, dois número 2, 4 número 3, um 4 e um 5. Portanto, a moda aritmética é o número que mais se repete. 1, 2, 3, 4. Desta sequência, a moda aritmética é o número 3. Tá bom? Então, é só questão de identificação. Então, a mediana é o centro de uma sequência, né? Se caso tiverem dois números, aí você vai colocar os dois números, porque aqui deu o número ímpar. E a moda é o valor que mais se repete. Aí a gente entra na porcentagem. Determine 50% de 360. Agora eu vou utilizar o lápis. Não, vou tentar fazer de uma outra forma. Depois eu utilizo o lápis. Vamos entender que 50%. Não, perdão. 50% de 360. X, nós não sabemos, é 100%. Tá? Aí o que eu preciso fazer? Multiplicar em cruz. Perdão, eu inverti aqui. Espera só um minutinho. Perdão, falha minha. Vamos lá. Então, 360 equivale a 100%. Né? Então, 360 é o número fechado. X é o 50. Tá?
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso em x. Eu literalmente vou pegar o lápis e vou multiplicar desta forma. Aí, como que fica a conta? Eu vou montar aqui a conta para vocês. Opa, falhou de novo, olha lá, ó. O professor também erra, gente. Então, ficou 360 multiplicado por 50 e o 100 multiplicado por x. Então, fica 100x igual a 50 vezes 360. 50 vezes 360, 18.000. Aí, o x que está multiplicando com o 100, ele passa dividindo do outro lado. 18.000 dividido por 100, 18.000 dividido por 100 dá 180. No caso aqui, ele está mostrando em graus, então eu vou colocar 180 graus, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, determine 25% de um valor. Então, pode ser que eu tenha aqui, vou colocar aqui embaixo, aqui ao lado, melhor. Determine 5% de um valor. Então, vamos supor que eu tenho um produto, né? Eu tenho um produto no valor de R$130, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa multiplicação em cruz também, tá? Então, ao invés de... Eu vou colocar aqui ao lado, para vocês terem uma noção. Então, eu vou pegar o 100x, porque o 5% é o 100, né? A porcentagem. Então, 100x igual. Aí ficou 5% vezes 130. Em x é igual 5 vezes 30. Vamos fazer a conta. 5 vezes 30, tabuada, lembra? 5 vezes 30, 150. 5 vezes 3, 15. Botou um zero, ficou 150. Aí, o x que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 150 dividido por 100. Aí, a gente vai determinar o valor da porcentagem, né? Então, x é igual a 150 dividido por 100, que dá 1,5. Então, nesse caso, 5% de 130, opa, acabei de ver aqui, ó, é 130, não de 30. Eu fiz de 30, né? Então, vamos fazer a conta novamente. 5 vezes, vamos fazer de cabeça, 130 dá 650. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Isso aqui é a gravação de vocês, mas é ao vivo. Aí passa dividindo 100. Aí fica 650 dividido por 100, que dá o resultado de 6,50. Então, 5% de 130 é R$ 6,50. Se for 10%, seriam R$ 13, tá bom? Então, a atividade de vocês hoje vão cair essas questões. A média aritmética, que você soma e depois divide pela quantidade somada. A média ponderada, que você vai fazer de acordo com o peso que for solicitado, tá? Aí a gente vai calcular. Primeiro a gente faz a multiplicação desses valores, depois divide. E depois a mediana. A mediana seria o valor que está ao centro de uma sequência de valores. E a moda aritmética é o valor que mais se repete. Porcentagem tem várias formas de se fazer. Porém, o mais simples é você fazer a regra de 3, tá?
Aí você vai pegar o valor e vai poder fazer aí em cruz, que fica mais fácil para vocês poderem entender. Tá legal? Qualquer coisa, eu estarei no chat, estarei online, estarei nos canais do Teams ou nas redes sociais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais e boa sorte!